Sabe aquela coceira que não passa? Aquela que parece vir de um lugar tão fundo que unha nenhuma alcança? Imagine essa sensação, multiplicada, constante, viva. Agora pergunte a si mesmo, e se o que te coça estiver se movendo? Esta não é uma história sobre monstros debaixo da cama. É sobre o monstro que pode estar debaixo da sua pele. A coisa toda começou de um jeito tão besta, tão comum aqui no nosso Brasil, que eu até ignorei. Sabe como é, né? Calor, mosquito, umas picadas aqui e ali. A gente coça, passa uma aguinha e a vida segue. Mas essa era diferente. Não era uma coceira na pele, entende? Era dentro. Profunda. Como se um bichinho teimoso tivesse errado o caminho e resolvido fazer ninho nos meus músculos, ali na costela esquerda. Meu nome é Arthur. E até uns meses atrás, minha maior preocupação era se o café ia ficar pronto, a tempo de eu não me atrasar para o trabalho. Vida pacata em uma cidade qualquer desse nosso país tropical, abençoado por Deus e infestado de coisas. A primeira vez que senti, estava esparramado no sofá, assistindo qualquer besteira, na TV depois de um dia cansativo, uma fisgada. Depois a tal coceira, irritante, persistente. Tentei coçar por cima da camisa, esfreguei com força, mas era como tentar apagar fogo soprando fumaça. Inútil. A sensação vinha de um lugar que meus dedos não alcançavam. Nos dias seguintes, a coceira ia e vinha, sempre no mesmo lugar. Às vezes, mais para um formigamento, outras, uma pontada aguda que me fazia encolher. Contei para Lúcia, minha esposa. Ela, sempre prática, disse que devia ser mau jeito, estresse. Você vive tenso, Arthur. Relaxa um pouco. Toma um chazinho de camomila. Tentei. O chá descia quente, mas a coisa na minha costela continuava lá, latejando em seu próprio ritmo. Comecei a ficar cismado. No trabalho, me pegava cutucando o local discretamente por cima da roupa. Sentia um leve relevo. Ali, ou era só minha imaginação fértil, alimentada pela falta de sono? Porque dormir tinha virado um luxo. A coceira parecia ganhar vida à noite, quando o silêncio da casa tornava cada sensação interna 1000 vezes mais alta. Parecia que eu conseguia ouvir um roçar sutil, quase como seda sendo esfregada, vindo de dentro de mim. Claro, devia ser o sangue correndo, os órgãos trabalhando, sei lá. Mas o meu cérebro teimoso já começava a pintar quadros mais sinistros. Fui ao médico. Dr. Ramírez, um senhor simpático, clínico geral do postinho do bairro. Apalpou, perguntou, pediu exames de sangue. Não vejo nada de anormal, Arthur. Sua pele está ótima. Pode ser uma mialgia, uma dor muscular por tensão. Receitou um relaxante muscular e mandou eu voltar se não melhorasse. O relaxante me deixava grogue, mas a coceira, essa maldita parecia até gostar do remédio. Ficava mais insinuante. A paranoia começou a se instalar de verdade quando eu estava no banho. A água quente escorrendo, o vapor embaçando o espelho. Olhei para o meu flanco esquerdo. Nada. Pele lisa, normal. Mas então, por um instante fugaz, sob a luz fraca do banheiro, tive a impressão de ver uma ondulação. Mínima. Como se algo muito pequeno tivesse se movido sob a superfície. Pisquei, olhei de novo. Nada. É o cansaço, disse a mim mesmo, mas a voz soou fraca, pouco convincente até para os meus próprios ouvidos. A Lúcia começou a me olhar diferente. Com pena, talvez um pouco de impaciência. Eu falava cada vez mais sobre a coisa. Tentava descrever a sensação, o movimento sutil que eu jurava sentir. Ela me abraçava, dizia que ia passar, mas seus olhos não encontravam os meus com a mesma firmeza de antes. Eu estava me tornando o Arthur e sua coceira esquisita, isolado na minha própria sensação, na minha própria carne que parecia estar lentamente se tornando outra coisa. Uma noite, acordei de repente. Silêncio total no quarto, a respiração ritmada de Lúcia ao meu lado. Mas dentro de mim, não.
Havia silêncio. A coceira estava lá, mais intensa, e com ela, uma nova sensação: pressão. Como se algo, minúsculo que fosse, estivesse crescendo, empurrando de dentro para fora. Levei a mão ao local devagar. A pele estava quente. E então eu senti de verdade. Não uma ondulação, mas um nódulo. Pequeno, duro, como um grão de feijão teimoso sob a pele. Apertei de leve e ele pareceu se mover, escapar dos meus dedos, afundando de volta na carne. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha, apesar do calor úmido da noite brasileira. Não era imaginação, não era estresse. Havia algo ali, algo vivo, e estava dentro de mim. Aquela noite marcou o início do fim da minha sanidade, ou do que restava dela. O nódulo, aquela semente viva e pulsante sob minha pele, tornou-se o centro do meu universo. Eu o sentia se mover, não mais como uma ondulação tímida, mas com uma intenção quase zombeteira. Era pequeno, sim, mas sua presença era avassaladora, um sol negro em minha galáxia particular de carne e osso. Lúcia, coitada, tentou de tudo. Mais médicos, especialistas que me olhavam com aquela piedade fria reservada aos loucos e hipocondríacos. Fiz ultrassons, ressonâncias. Não há nada aí, senhor Arthur, nenhuma massa anômala. Seus tecidos estão perfeitos. Perfeitos? Eu queria gritar. Queria abrir meu próprio corpo ali mesmo, na frente deles, e arrancar a prova viva da minha agonia. Mas, claro, apenas sorria amarelo e agradecia. O que mais eu poderia fazer? Estava sozinho nessa, eu e ele. Comecei a chamá-lo assim, em pensamento. Ele, a coisa, o parasita, o inquilino indesejado. Ele parecia gostar do reconhecimento. Seus movimentos ficavam mais audaciosos. Às vezes, eu podia jurar que sentia uma pressão ritmada, quase como um coração minúsculo batendo em descompasso com o meu. Ou seria o meu, acelerado pelo pavor constante. A fronteira entre o que era real e o que minha mente desesperada criava ia se esfarelando como reboco velho. O Brasil, com seu calor e sua umidade, parecia o ambiente perfeito para ele florescer. Eu suava em bicas, sentia a pele constantemente pegajosa e imaginava que aquilo era o paraíso para o meu hóspede. Em momentos de desespero, lembrei das histórias da minha avó, lá do interiorzão, sobre benzedeiras e simpatias para tirar o quebranto, ou desencostar espírito ruim. Cheguei a procurar uma senhora numa rua afastada, uma casinha simples com cheiro de incenso e ervas. Ela me olhou com os olhos que pareciam ver através de mim, rezou em uma língua estranha, passou um galho de arruda pelo meu corpo. Por um instante, uma fagulha de esperança. Mas ao voltar para casa, ele se mexeu, um espasmo quase debochado. Nada adiantava. Ele estava enraizado demais. A comida começou a perder o gosto. Ou melhor, meu paladar mudou. Coisas que eu amava, como o feijão tropeiro da Lúcia, me causavam náuseas. Em compensação, sentia uma vontade estranha de comer terra úmida do jardim, de mastigar casca de árvore. Repreensível, eu sei. Consegui me controlar, mas o desejo era visceral, uma fome que não vinha do meu estômago, mas de algo mais profundo, mais primitivo, algo que ele queria. Lúcia começou a dormir no quarto de hóspedes. Não a culpo. Meus gemidos noturnos, os espasmos involuntários quando ele se agitava mais forte. Minhas conversas sussurradas com a parede, implorando para que aquilo parasse. Eu me tornei um estranho em minha própria casa. Minha pele adquiriu um tom pálido, quase translúcido. Eu podia ver minhas veias com uma clareza assustadora, e às vezes, sob a luz certa, parecia que via sombras se movendo por baixo delas, acompanhando o fluxo do sangue. Sombras que não eram minhas. O clímax, se é que posso chamar assim, não foi um evento grandioso. Foi silencioso, interno, devastador.
Estava deitado na cama, encarando o teto manchado de umidade, quando senti uma nova sensação. Ele não estava apenas se movendo, estava se espalhando, como raízes finas e invisíveis, se infiltrando por cada fibra do meu ser. Não havia mais um nódulo, havia uma rede, uma teia viva dentro de mim. Senti meus pensamentos ficarem lentos, distantes. Uma calma fria tomou conta de mim. A luta tinha acabado. Não sei dizer quando Arthur deixou de existir e quando nós começamos. Mas quando me olhei no espelho na manhã seguinte, meus olhos tinham um brilho diferente. Um brilho vítreo, observador. Minha boca se curvou num sorriso que não reconheci. Fino, satisfeito. Eu ainda estava ali, mas o controle já não era mais meu. Eu era o corpo, a casca. Ele era a consciência. Hoje, eu caminho pelas ruas. Ninguém nota nada de diferente. Talvez eu esteja um pouco mais magro, um pouco mais quieto. Mas por dentro eu sou um universo em expansão. Uma colmeia de sensações que só eu, ou melhor, nós, compreendemos. Sinto a fome dele, os desejos dele, e eu obedeço. Sou o receptáculo perfeito, devorado por dentro, sim, mas de uma forma que me tornou algo novo. A história de Arthur termina aqui, ou melhor, continua em silêncio, invisível aos olhos de quem não sabe onde procurar. Um lembrete sombrio de que os maiores horrores nem sempre gritam. Às vezes eles apenas se acomodam e esperam. Se essa jornada pelas profundezas da carne e da mente do Arthur mexeu com você, se te fez olhar 2 vezes para aquela coceirinha persistente ou para as sombras que dançam no canto do olho, então você entendeu o recado. O terror tem muitas formas, e algumas delas são terrivelmente íntimas. Mostre que você sobreviveu a este relato, deixando o seu like para que essa história alcance outros ouvidos atentos. E se tiver coragem de enfrentar mais pesadelos como este, inscreva-se no canal, porque a escuridão tem muitas outras fábulas para contar. Quem sabe a próxima não seja sobre algo que já mora aí, bem pertinho de você, ou talvez já dentro.